Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19. Versos de 25 ao verso 27. Jó 19, de 25 a 27. Vamos fazer essa leitura em conjunto. Jó 19, de 25 a 27. Todos. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de bondade, nos colocamos diante da Tua presença em oração, te clamando, Senhor, a Tua graça, a Tua ação em nossas vidas, te clamando, Senhor, que o Senhor continue a falar aos nossos corações como tens feito, que o Senhor continue a dispensar graças sobre nossas vidas, que o Senhor continue a nos sustentar com a Tua destra forte, destra de poder, para a glória e honra do Teu nome. Ser conosco, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem foi Jó? Todos nós conhecemos a história do servo de Deus por nome de Jó. Inclusive, muitos descrentes, muitos povos que não são cristãos conhecem a história de Jó. Quem foi Jó? A palavra do Senhor nos diz no capítulo 1, do versículo de 1 a 3 do seu livro, uma descrição de quem foi Jó. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Então, Jó, ele era da terra de Uz, dos caldeus, era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, era possuidor de muitos camelos, de muitas posses, muitas ovelhas, servos, tinha 7 filhos, homens, e 3 filhas, mulheres. E o texto diz que ele era o homem mais rico na sua época que havia no Oriente. Então era um homem temente a Deus, justo, rico, próspero e que tinha uma vida que era conhecida por aqueles habitantes daquela região, por ser um homem íntegro, por ser um homem justo, por ser um homem próspero. Porém, Jó também veio a ser conhecido por um homem aflito, um homem oprimido, um homem que perdeu tudo o que tinha, inclusive a sua saúde. No versículo 8 do capítulo 1,
nós vemos Deus fazendo a seguinte pergunta. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, o próprio Deus diz essas palavras testemunhando a respeito de quem era Jó. Um homem justo, íntegro, e que na terra não havia nenhum homem semelhante a Jó. Meus irmãos, diante de tudo isso que nós sabemos, Jó começa a ter sua história mudada. Jó perde os seus filhos que estavam reunidos, veio um vendaval, destrói a casa e mata todos os seus filhos. Jó tem as suas ovelhas, seus camelos, foram roubados os seus bens, todos os seus bens foram perdidos. Jó passa a ter constantes problemas de saúde. Problema de saúde tão sério que o seu corpo era uma chaga só. Diz o texto que Jó usava cacos para coçar suas feridas. Jó estava em uma situação de dores, estava aflito. Jó perdeu todos os seus bens materiais. Jó perdeu os seus filhos. Jó perdeu o nome que possuía na terra de Uz. Jó perdeu a fama de homem justo e temente a Deus. Até a fama que Jó tinha, que era verdadeira, de ser um homem justo e temente a Deus, ele perdeu. Por quê? Começaram a vir visitar a Jó os seus amigos. Diz o texto que Jó tinha 3 amigos próximos, íntimos: Elifaz, Bildade e Zofar. E esses amigos vieram visitar a Jó. E por que Jó perdeu a fama que tinha de ser um homem íntegro? Porque esses amigos, vendo a situação de Jó, começaram a debater com Jó, começaram a repreender Jó e mandar ele confessar os seus pecados. E dizendo que Deus punia o homem pecador. Não bastasse todo o sofrimento de Jó, Jó agora estava rodeado por amigos. Se espera que quando o amigo vai visitar o outro em um momento de aflição, ele traga palavras de conforto. Mas os amigos de Jó trouxeram palavras pesadas para Jó. O acusaram de pecado, de ser um homem injusto e ímpio, de estar pagando pelos seus erros, de estar sendo punido por Deus por uma vida ímpia que ele praticava. Se os amigos de Jó passaram até essa ideia, imagine as pessoas que não eram tão próximas de Jó. Começaram a desenvolver a ideia que aquela situação que aquele homem estava passando era consequência dos seus erros diretos. Era consequência do seu pecado. E quando nós lemos esse livro de Jó, nós vemos vários capítulos se desenrolando da conversa de pessoas, desses amigos, que estavam condenando Jó. E se você olhar a conversa desses amigos de Jó, eles tinham conhecimento de Deus. Eles tinham um certo relacionamento com Deus, porque eles eram sábios e as palavras que eles diziam, que eles dizem, as verdades ditas por eles, mostra essa intimidade com Deus. Só que eles distorcem essas verdades, colocando em Jó culpa pelo seu pecado.
eles começam a contar histórias, como Deus age, como Deus opera, como Deus pune o pecado e o ímpio. E nessas histórias que eles contavam, que são verdadeiras, que Deus pune, como Deus age, eles direcionavam a Jó e diziam: olha, Jó, é tu. Tu és esse homem ímpio. Tu estás sendo punido porque Deus é justo e não pode deixar o pecador impune. E Jó fora afligido por seus amigos dia após dia. Que visita terrível Jó teve. Jó recebeu na sua casa aqueles amigos, e aqueles amigos passaram dias na sua casa, trazendo palavras de condenação para Jó, dizendo verdades a respeito de Deus, mas ao mesmo tempo usando essas verdades para tentar incriminar Jó. E Jó foi afligido psicologicamente. Além de todo o sofrimento que ele estava passando, de toda aquela angústia, palavras que tentavam cada vez mais incriminar e fazer com que Jó reconhecesse o seu pecado. Quando Jó tinha um coração íntegro e puro diante de Deus. Meus irmãos, mesmo diante de tanta aflição, no versículo 19, que nós lemos, capítulo 19, melhor, versículo a partir do 25, ele diz, Jó faz uma declaração de fé maravilhosa, quando ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso é uma expressão maravilhosa, uma expressão de confiança total em Deus. Quando Jó, mesmo diante daquelas circunstâncias adversas que estavam presentes na sua vida, ele afirma diante dos seus amigos e para todos ouvirem, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, ou se levantará a meu respeito. Meus irmãos, na continuação desse texto, diz o seguinte, depois de revestido o meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Logo após Jó dizer a expressão, eu sei e eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ele diz que depois de revestido o seu corpo da sua pele, os seus olhos verão a Deus. Em outras traduções bíblicas, tem traduções que dizem, depois de eu ter tido a minha carne destruída, eu verei a Deus. Diante da continuação desse texto, existe duas interpretações a respeito do que disse Jó. Uma interpretação é que diz que Jó, quando ele expressa que os seus olhos verão a Deus, Jó pensava que depois de ter destruído a sua carne, depois de descer ao pó, Deus o reestruturaria no seu corpo, na glória celeste, e ele na glória celestial, na eternidade, com seu corpo coberto de carne, veria a Deus. Esse é um pensamento que se tem a respeito desse texto. Outra vertente diz que essa expressão de Jó afirma a fé em seu coração, que ele seria reestruturado ali mesmo com vida, que ele seria restituído por Deus na sua saúde, e que depois de Deus restituir a sua saúde, com os seus olhos e diante de todos, ele contemplaria a Deus, ele louvaria a Deus, porque ele afirma que o seu Redentor vive e que se levantará na terra.
e terá o seu corpo reestruturado. Meus irmãos, nós não podemos afirmar com certeza absoluta o que se passava na mente de Jó naquele momento. Com certeza ele tinha a ideia que Deus iria se levantar a seu favor. Se ele seria reestruturado ali na terra, ou se ele morresse, Deus reestruturaria o seu corpo celestial e ele veria, contemplaria a glória de Deus. Tem textos bíblicos difíceis, que nós não temos 100% de certeza de afirmar como é. Eu tenho um colega que já foi dessa igreja, saiu dessa igreja, foi para outra, fundou outra. E ele dizia, a gente viajando para o Recife, no seu carro, certa vez, a gente comentando que tinha textos muito difíceis na Bíblia e falando sobre o arrebatamento da igreja e falando sobre vários textos. Ele disse, eu entendo tudo, eu sei tudo. Rapaz, tem muito texto que não fica totalmente claro. Ele disse, mas eu oro, o Espírito Santo me revela tudo 100% certo, eu entendo tudo 100% certo. Eu entendo tudo da Bíblia. Aí eu disse, pois eu vou pedir misericórdia a Deus, porque os meus olhos agora viram a Deus, viram o Espírito Santo e eu vou morrer. Porque o Espírito Santo soprou a Bíblia. Só Deus, só o Espírito Santo sabe a ciência exata da Bíblia. E aquele homem dizia que sabia tudo que estava na Bíblia. Tudo 100% certo. A interpretação exata. Muitas pessoas se levantam com essa ideia. Mas, meus irmãos, é uma falácia e é uma ilusão. Muitos se iludem e ensinam aberrações. Quando você vê a igreja dele ensinando algumas doutrinas absurdas, totalmente absurdas, você vê o engano do inimigo, que tem cegado o entendimento de muitos, que tem se incultado por sábios e tornado-se loucos. Mas, meus irmãos, quando nós chegamos no capítulo 42 de Jó, nós começamos a contemplar o que se passava na mente de Jó. Capítulo 42, versículos de 1 a 2 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aqui nós vemos outra afirmação de Jó, de grande convicção, de grande fé, quando ele diz, bem sei que tudo podes. Com isso nós temos a certeza que Jó sabia que se Deus quisesse o restaurar naquele momento, Deus era poderoso para assim o fazer. Se Deus quisesse levar o seu servo para a glória celestial, o Senhor também era poderoso para o suster, e ele estaria por toda a eternidade na presença do Senhor. Deus começa a falar com Jó, a partir do capítulo 40, a perguntar, a questionar, a mencionar dois animais e o poderio desses animais, se Jó poderia contender com os animais criados por Deus. E no capítulo 42, nós vemos Jó entendendo nitidamente a grandeza, a soberania, o poder do nosso Deus. Quando ele, em uma segunda expressão espetacular, ele diz, bem sei que tudo podes. O nosso Deus, ele é aquele que tem todo o poder. O homem, na verdade, pensa que entende, pensa que pode, pensa que é grande, mas só há um grande, que é o Criador dos céus e da terra. Nós não passamos de pó e de barro, mas Jó diz, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó diz que com isso, que nenhuma circunstância pode frustrar
a execução da vontade de Deus. Nada, nenhuma circunstância, por mais desesperadora que seja, tem o poder de frustrar os desígnios e a vontade do nosso Deus. Se o Senhor quisesse, isso com certeza estava na mente e no coração de Jó. Ele era poderoso para lhe restaurar e lhe restituir. Meus irmãos, nós vemos a partir do versículo 3 do capítulo 42 o seguinte: quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, com toda aquela situação, circunstância que envolveu a sua vida, percas materiais, percas sentimentais, ele confessa que antes conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os olhos de Jó contemplavam ao Deus que tudo pode, ao Deus soberano, ao Deus presente. Os olhos de Jó podiam ver Deus agindo, o que Deus pode fazer. Com certeza Jó contempla a grandeza e todas as coisas que Deus pode fazer, desde abater, a levantar e a restituir. Meus irmãos, na continuação deste capítulo 42, nós vemos outras circunstâncias. Nós vemos o que aconteceu com os amigos de Jó. Aqueles 3 amigos de Jó que tinham um certo conhecimento de Deus, uma certa sabedoria e que tentaram incriminar a Jó. A partir do versículo 7 até o versículo 9, diz o seguinte: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos. Por que não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó? Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o anamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Aqueles 3 amigos que anteriormente visitaram a Jó e botaram Jó mais para baixo ainda, Deus tinha atingido os seus objetivos com o seu servo Jó, falou com o seu servo Jó, mas agora Deus se dirige àqueles 3 homens que tinham uma certa intimidade com Deus, tinham um certo conhecimento de Deus, mas que não falou a palavra de Deus com integridade, porque estava usando a palavra de Deus para condenar aquele que o Senhor não havia condenado. Usado a palavra de Deus para esmagar a cana quebrada e para apagar a torcida que fumega. Estava distorcendo o objetivo da vontade de Deus. E ele disse: olha, vai até Jó e leve uma oferta de holocausto para mim, porque lá você oferecerá o holocausto e eu ouvirei a intercessão de Jó.
porque de Jó eu ouvirei a oração, para apacentar a minha ira, e para que vocês não sejam punidos pelo erro de vocês. E assim, aqueles homens que antes acusaram Jó, disseram palavras torpes a respeito de Jó, buscaram a Jó, para que Jó estivesse orando a Deus, e Deus recebendo aquele holocausto ofertado a Deus e perdoando o pecado dos seus amigos. E Jó, novamente, com o coração bondoso, ora a Deus, pede pelos seus amigos, e Deus perdoa a iniquidade dos seus amigos. Diz o texto na continuação: mudou a sorte de Jó, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu em dobro tudo o que possuía antes. Ao passo que Jó usa de misericórdia para com aqueles seus amigos que se colocaram diante de Jó, não como amigos, mas como inimigos, Jó, a orar e a interceder pela vida deles para que Deus não o punisse, diz o texto que Deus muda a sorte de Jó. Jó agora entra em uma nova fase, e diz o texto que Deus restituiu em dobro tudo o que Jó tinha. Certa vez eu vi um pastor muito famoso, líder da maior denominação evangélica da nossa região, falando sobre Jó, dizendo que Deus restituiu em dobro a riqueza, os filhos, só não deu em dobro a mulher que tinha morrido. Aí, eu ouvindo assim, eu digo, rapaz, esse homem, ele é tanto conhecimento, tão sábio, tão dominador do rebanho, é o maioral aí da maior denominação evangélica do Brasil, no nosso estado. E ele disse que Deus deu em dobro tudo a Jó. E disse que Deus matou a mulher de Jó, só não deu em dobro 2 mulheres, porque não podia. Deus nem matou a mulher de Jó, nem deu em dobro tudo. Ele deu em dobro tudo financeiramente. Mas a quantidade de filhos que Deus deu a Jó, novamente, foi a mesma quantidade de filhos que Deus tinha. Deus não deu em dobro também os filhos a Jó. Onde é que nós vemos isso? Se você continuar lendo, diz assim, versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele e consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentos. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Só por esse texto aqui já fica claro. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. O primeiro texto, no início de Jó, diz que Jó tinha 7.000 ovelhas. Diz que ele tinha metade dos camelos, 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentas. E tinha 7 filhos e 3 filhas. Aí diz o texto que Deus deu em dobro, deu 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, o dobro, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas, o dobro. E os filhos, ele disse, deu-lhes outros 7 filhos e outras 3 filhas. Em primeiro lugar, não fala de mulher, para dizer que deu-lhe outra mulher. A mulher de Jó não tinha morrido. A mulher de Jó até foi usada pelo inimigo para perturbar Jó. Quando disse, nega esse teu Deus e morre. Blasfema e se mata. Era o que a mulher queria. Olha, tu blasfema contra esse teu Deus e te mata, resolve logo isso. Aí Jó disse, tu falas como uma louca
mulher. Mas Deus não restituiu em dobro todas as coisas. Quando nós lemos a primeira parte só do texto, dá a entender que é tudo. Mas quando nós continuamos a ler, nós vemos que ele restituiu em dobro os seus bens. Se ele era o homem mais rico no Oriente, ele se tornou 2 vezes mais rico que ele já era. Então Deus restitui na vida de Jó. Nós precisamos atentar para alguns detalhes, algumas lições. Eu me recordo as palavras de Natã, quando foi visitar Davi. Davi diz a Natã que pretendia construir o templo, uma casa para Deus, porque ele habitava em casas, mas Deus ainda habitava em tendas. E Natã diz imediatamente a Davi: esse propósito foi Deus que colocou no seu coração, e Deus será contigo e tu construirás uma casa para Deus. E Natã vai embora. Quando Natã vai embora da presença de Davi, Deus diz a Natã: Natã, volte lá e diga a Davi: Davi, você não vai construir a casa, porque eu não mandei você construir, mas você juntará o ouro, as condições, e quem vai construir a casa é seu filho, Salomão. Então, Natã era um profeta de Deus, e acostumado com o sagrado, disse no automático. Quando Davi disse o que iria fazer, ele disse: isso aí foi Deus que colocou no seu coração, e Deus vai realizar. Natã disse no automático. E agora volta a Davi humilhado e diz: Deus não mandou dizer isso não. Deus mandou dizer que você não vai construir. Então, é uma lição que nós temos, que mesmo os amigos, conhecendo a palavra de Deus, amigos cristãos, eles podem falar no automático palavras boas, palavras de paz, quando Deus não prometeu a paz, ou quando Deus ainda não quis estabelecer a paz. Pessoas que dizem palavras costumeiras, de costume, na casa de Deus. Deus vai fazer isso, Deus vai realizar isso em sua vida. E por aí vai, começa a dizer profetadas, e começa a dizer palavras de bênção e de paz, de forma genérica. E ele diz: receba, 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 cai em que cair, que fizer o efeito, já fez. Se fizer o efeito nenhum, e em 99 não fizer, mas já fez o efeito nenhum. Mas a palavra de Deus, quando Deus diz, ela diz especificamente para cada pessoa. Deus tem compromisso com a palavra que ele disse. Ele disse que a palavra que sair da sua boca não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual ela foi determinada. Quer para abençoar, quer para amaldiçoar, quer para salvar, quer para condenar. De forma que Deus tem compromisso com a palavra que saiu da sua boca. Temos que ter cuidado com os conselhos que nós ouvimos. Porque as pessoas, mesmo sendo tementes a Deus, podem dizer palavras de costume, podem dizer palavras que Deus não mandou dizer, e pode trazer um conselho errado para a sua vida. A exemplo dos amigos de Jó, foram visitar Jó, tinham intimidade com Deus. Se você vê as palavras dele, você entende a proximidade e o conhecimento que eles tinham de Deus, mas eles estavam usando de forma errada para trazer uma condenação que Deus não traz. E outros usam também de forma errada para trazer uma aprovação que Deus não traz. Temos que ter cuidado com as palavras que nós ouvimos. A palavra viva e eficaz e infalível é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e infalível. Temos que orar, buscar em Deus a sua vontade, a revelação da sua vontade para a nossa vida, para o que nós estamos vivendo, e não ficarmos tentando nos segurar ou em profetadas ou em palavras de encorajamento. Tinha uma irmã que era dessa igreja, está há muitos anos que ela não é mais. Toda vez que chegava uma igreja na Ordem de Bom Conselho, ela partia para lá. Ia visitar, toda vez, toda vez. Depois começou a ir para Garanhuns, um ministério que tinha em Garanhuns.
E era tanta bênção, era tanta profecia que ela dizia que recebia. Aí naquele meio ela dizia, eu não sei nem o que é que eu sou. Oxe, eu não sei nem o que é que eu sou. Você não sabe nem se é crente ou se não é. Eu disse, não, tem hora que eu fico em dúvida, não sei nem o que é que eu sou. Todas as profecias que ela disse, que disseram sobre ela, que ela ia atrás, nenhuma se cumpriu. Absolutamente até hoje, nenhuma se cumpriu. Mas tem gente que gosta, que vai atrás, ouvir palavras boas. Se eu estou passando por uma dificuldade e tem uma pessoa ali dizendo uma palavra boa, um profeta dizendo uma palavra boa, eu vou lá. Pode ser que Deus diga amém e venha essa bênção para mim. Mas, meus irmãos, Deus só tem compromisso com a palavra que saiu da sua boca. E a palavra da boca de Deus, ela não é genérica, ela é específica. Se Deus prometeu a você e a mim, Ele cumprirá. Se Deus der a sua palavra, promete na sua palavra, Ele cumpre, porque o nosso Deus é fiel. Essa é uma verdade que precisamos ter em mente. A segunda verdade que precisamos ter em mente sobre a vida de Jó, alguém pode dizer, e alguém já perguntou, por que Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo? Ele queria mostrar a Satanás que Jó não negaria a sua fé? Se Deus já sabia, por que Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo? Na verdade, Deus queria mostrar a mim e a você até onde vai a fé e a obediência de um homem que perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu os bens, os filhos, perdeu a paz, perdeu o nome e permaneceu fiel à vontade de Deus. Porque se apenas ele contasse que uma pessoa era capaz de passar por isso, eu e você poderíamos duvidar. Mas ele mostrou na vida de Jó até que ponto o homem conservará firme a sua fé e o seu temor a Deus, mesmo diante dos intempéries da vida. A história de Jó serve de exemplo para mim e para você, para quando nós olharmos para o nosso sofrimento, nós dizermos, nós não sofremos nada. E Jó sofreu muito mais e permaneceu fiel. Também a história de Jó nos lembra que nós não podemos estar em dois extremos, nem pregarmos a teologia da prosperidade, que todo mundo vai ser rico, que tudo vai ser maravilhoso, mas também não podemos pregar a teologia da miséria, da desgraça, que nós temos que viver uma vida em desgraça. A desgraça na vida de Jó foi momentânea, por uma prova. Não foi algo eterno. Se você olhar no finalzinho do capítulo 42, você vai ver que depois de Jó ter sido restabelecido, quantos anos Jó viveu na bênção? Veja aí, versículo 19, 42, Jó 42, 19. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto em dias. A prova de Jó foi um momento. Nós não podemos viver nessa teologia da miséria, da punição permanente nessa vida. Deus, Ele pode restaurar e Ele tem dado o melhor da terra para o seu povo. Esse é o objetivo de Deus, nos dar o melhor desta terra. Mas para isso, nós precisamos crer e obedecer. Só desfrutaremos do melhor de Deus para esta terra, se nós obedecermos à sua vontade e formos íntegros na sua palavra. Salmo 37, que nós lemos agora de manhã na liturgia. Queria lhe convidar a ler esse texto comigo. Pode projetar, Salmo 37, versículo de 4 a 6. Diz assim, palavra do Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração.
entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol a meio-dia. Justiça como a luz e direito como o sol ao meio-dia. Quem pode contemplar o sol ao meio-dia? Ninguém. Quer dizer, ninguém pode se opor ao sol ao meio-dia. E Deus disse que fará sobressair o teu direito como o sol ao meio-dia. É algo que Deus levanta e que ninguém pode se opor. Deus restituiu na vida de Jó. Jó era íntegro, temente a Deus, próspero, um servo fiel a Deus, próspero em tudo que fazia e mesmo assim era temente. Tudo que tinha foi Deus que tinha lhe dado. Ele podia cantar aquela música do irmão Lázaro. Tudo que tenho foi Deus que me deu. Perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Permaneceu com a fé e a esperança no seu coração. Os seus olhos e o seu coração tinham a certeza que Deus se levantaria na terra ao seu favor, que o Redentor se levantaria para Jó. E por último, os seus olhos tiveram uma intimidade com Deus. Tiveram agora uma vida íntima. Ele disse que conhecia a Deus de ouvir falar, mas hoje os seus olhos o viam pelo seu relacionamento, pelo seu entendimento, por tudo que ele tinha passado, e a mão do Senhor estava ao seu lado. E ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O que é o homem para frustrar os planos de Deus? Aquilo que Deus torcer, ninguém pode consertar. Mas aquilo que Deus estabelecer, a bênção que o Senhor ditar para a sua vida, ninguém pode tirar, porque foi Deus quem lhe deu. Que o Senhor nos abençoe